Hoje vamos falar de um educador nordestino que revolucionou a educação brasileira. Um educador que disse não às cartilhas, não às repetições, sim às críticas, sim à comunidade. Paulo Regis Neves Freire, conhecido como Paulo Freire, nasceu em 19 de novembro de 1921, na cidade do Recife. Paulo foi alfabetizado pela sua mãe, que o ensina a escrever com galhos de árvores encontrados no fundo do quintal. Com 10 anos de idade, Paulo se muda com a família para a cidade de Jaboatão. Na adolescência, Paulo desperta um grande interesse pela língua portuguesa. Com 22 anos de idade, começa a estudar Direito na Faculdade de Direito do Recife. Nesse período, ele casa-se com Elza Oliveira, professora do primário, onde Elza tem uma grande admiração pela forma que Paulo Freire coloca o olhar para a educação, principalmente para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento. Ele analisa as dificuldades que cada um possui. Com ela, ele teve 5 filhos, né? Paulo também, no período, ele licenciou num colégio Oswaldo Cruz, na cidade do Recife mesmo. Em 1947, ele foi convidado para dirigir um departamento de educação e cultura, né, do SESI. Foi onde ele teve o primeiro, vamos dizer, o primeiro contato com a alfabetização de adultos. Em 58, ele participa de um congresso nacional na cidade do Rio de Janeiro, né? Lá ele apresenta um trabalho muito importante que fala sobre os princípios da alfabetização. Então, de acordo com as ideias de Paulo Freire, ele acha que a alfabetização de adultos deveria estar diretamente ligada ao cotidiano do trabalhador, porque ele diz que desta forma o adulto deve conhecer sua realidade para poder inserir de forma crítica e, vamos dizer, atuante na vida social e política. Em 64, ele foi convidado pelo presidente João Goulart para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. Por Paulo se preocupar em desenvolver um programa de alfabetização de adultos para o país, acabou sendo preso, foi exilado por causa da ditadura e que considerou, na verdade, uma ameaça para o povo. Não só considerou, disse por escrito, publicou que era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro, um inimigo de Deus. Mesmo exilado, Paulo Freire continuou produzindo conhecimentos na área da educação. Sua principal obra foi Pedagogia do Oprimido, lançado em 1969. Nela, Paulo Freire detalha o método de alfabetização de adultos. Em 1979, Paulo Freire retorna para o Brasil após a Lei da Anistia. Paulo Freire foi permeada por envolvimentos de políticas públicas. Paulo Freire, aos 26 anos, já casado e com 5 filhos, também começou a trabalhar com a educação de jovens e adultos. Por seu empenho em ensinar os mais pobres, tornou-se uma inspiração para gerações de professores, principalmente na África e na América Latina. A partir de 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever em apenas 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização. O método Paulo Freire propõe e estimula a inserção do aluno iletrado no contexto social e no político, despertando a cidadania e a transformação literal.
Paulo Freire contribuiu na educação brasileira com a criação de um método em alfabetizar jovens e adultos. E ele parte de uma perspectiva bastante importante, é que ele leva em consideração todo o conhecimento já internalizado desses jovens, e a partir daí que ele põe em prática a sua teoria. Em 64, Paulo Freire foi, digamos, silenciado pelo regime militar, mas ele retorna nos anos 80 e dá continuidade a seu programa, seguindo a sua lógica de uma pedagogia onde a educação ela precisa despertar conscientização e autonomia nas pessoas, onde o oprimido ele seja livre para interpretar a leitura, a escrita, tornando cidadãos letrados e com opinião própria. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais.